Homeschool na América. Estamos de volta aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas mensagens que eu tenho recebido das mães. Tem muita mãe reclamando, falando que não sabe o que fazer com o filho em casa, que às vezes é muito difícil fazer apenas a lição de casa, a tarefa de casa, e não tem condições de homeschool se ela já não consegue ficar com a criança em casa fazendo o que eles estão fazendo agora nessa época do coronavírus. E então eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre qual que é a minha ideia sobre isso, por que as crianças em casa têm tanta dificuldade com os próprios pais. Então o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é que vocês não estão fazendo homeschool em casa com seus filhos. Vocês estão fazendo um virtual school, ou seria, na verdade, sobre a distância, sobre escola à distância que vocês estão fazendo com as crianças em casa. Qual que é a grande diferença disso? Com o homeschool, abrange muito mais do que só você e seu filho ensinando ele em casa. O homeschool, você tem amigos fora, o seu filho te vê de outra maneira, você tem a comunidade que às vezes você vai e tem os próprios amigos lá dentro, eles estão no mesmo barco que o seu filho, então ele se identifica também. Então o homeschool é completamente diferente do que os pais estão fazendo agora em casa. Aí tem muita gente que me pergunta, mas eu não consigo, meu filho, ele não me ouve, eu fico estressada, eu tenho que gritar para ele fazer o que ele tem que fazer. Por que que isso acontece? Bom, o segundo ponto que eu vou falar para vocês é que o filho de vocês não te enxerga como uma autoridade educacional dentro de casa. Porque vocês mesmo, nós, colocamos isso na escola. Os filhos vão para a escola, eles olham a professora como se fosse mesmo uma autoridade em cima do seu filho. Então, na cabeça da criança, na cabeça até do adolescente, ele vê como se a única pessoa que consegue ensinar eles é a professora, não você em casa. Então, quando ele chega de casa e tem que fazer o homework, tem que fazer a tarefa da escola, ele tá lá fazendo e ele não entende alguma coisa e ele pergunta pra você, e você explica, e com certeza vocês já ouviram isso do seu filho: mãe, não é assim que faz. Ou pai, você não tá entendendo, não é desse jeito que minha professora explicou. Porque ele não te vê como uma autoridade em casa. Ele te vê como uma autoridade dentro de casa, claro, mas não educacional. Para ele, quem sabe ensinar é a professora, não você. Por isso que é tanta dificuldade, por isso que é tanto estresse. Porque ele está constantemente batendo contra aquilo que você está falando. Então o homeschool não tem nada a ver com isso. Quando você tira o seu filho da escola e fala para ele e senta e explica, falando, agora vamos fazer o homeschool, ele muda a mente dele completamente e ela passa a te olhar como a única autoridade de ensiná-lo, não mais o professor. Então essa é o problema que está todo mundo em casa. Além de estar estressado por causa desse vírus, além de estar estressado porque não pode sair, muita gente estressada por causa de trabalho, financeiramente, que tudo isso também contribui, o seu filho olha para você e fala: você não é meu professor, você não sabe me ensinar. É apenas o meu professor na escola. Por isso essa dificuldade tão grande que a gente tem em casa. Então o que eu falo para você para melhorar isso? Agora, nesse momento, eu acho que vocês têm que apenas respirar fundo e tentar mostrar para o seu filho que não é bem por esse lado. Você também sabe, você também passou pela escola. Às vezes você sabe até muito mais do que um professor, porque você tem uma especialidade. Mostrar isso um pouco para o seu filho. E não se duvidem, porque às vezes o professor ensina de um jeito a matemática, você vai fazer de um outro jeito e a criança vai falar: ai, não é assim. E você fala: ai, não sei como é que faz então do seu jeito. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eles estavam fazendo muita divisão completamente diferente do que faz no Brasil. Eu aprendi a fazer no Brasil. Quando eu fui ensinar os meus filhos aqui, primeira coisa que eles falavam: mãe, não é assim que faz. Aí você começa a se duvidar e falar o quê? Falar: realmente, não sei como é que faz assim. Vai para a escola e pergunta para o seu professor. Então, isso gera também na criança que você não sabe do que você está falando. Então, calma. Tenha muita calma nessa hora. Confie em você mesmo. Pai e mãe, vocês são capazes sim de ensinar o seu filho, porque ninguém ama mais do que o seu filho do que você mesmo. E tenha calma, sente com ele e explique tudo de novo.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de assinar aqui na nossa página e logo a gente estará com outro vídeo para vocês.